Estamos aqui com essa grande liderança que foi vereador, deputado estadual, deputado federal e hoje é senador da República, Magno Malta. Magno Malta que tem uma história muito relevante com o simpósio de hoje, que é sobre a equidade de direitos das mulheres, contra o feminicídio, contra o aborto, pautas relevantes aí nessa questão da igualdade das mulheres na paridade com os homens. Fala pra gente sobre as leis aí que estão em voga, sobre o feminicídio, sobre essa questão aí da morte nesse show que teve aqui e outras questões. Bom, nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? No Brasil, as autoridades têm vocação para flanelinha, eles vivem passando pano para bandido, né? O ordenamento jurídico já não existe, o traficante ele sabe perfeitamente a chamada audiência de custódia, o policial que prendeu fica ali para já está respondendo o processo diretamente e o vagabundo vai embora para a rua. Por exemplo, esse menino que veio para esse show aqui, esse garoto que morreu, não foi a moça que morreu por falta d'água e por causa do calor, mas o que morreu, que o bandido matou, os dois bandidos mataram, tinha 12 dias que ele tinha saído numa audiência de custódia. Quer dizer, tinha cometido o crime, saiu na audiência de custódia e 12 dias depois matou o menino, aqui no Rio de Janeiro. Na nossa cara. Mas são aquelas crianças que Lula tem pena, né? Que roubam um celular, né, para tomar uma cerveja, sabe? São os chamados excluídos da sociedade, que é uma linguagem que a esquerda arrumou, né? Uma linguagem bonita em que eles maqueiam o criminoso. Por quê? Toda vez que eles fazem isso, eles criam um nicho de voto. Se ele pega e diz que um menino de 14 anos está injusto, preso porque ele roubou um celular, quando esse menino fizer 16 anos, vai votar nele. A família vai votar nele. Tem uma vida morta, quem se importa? Tem uma vida morta na Papuda hoje, quem se importa? A lei diz, o ordenamento jurídico, que ninguém pode ficar preso mais de 81 dias. É tudo que o Supremo Tribunal dizia na época da Lava Jato. Quando os tubarões que fizeram a delação ficavam presos, eles diziam não pode, o Moro está cometendo ilegalidades, abuso de poder é o que ocorre hoje. Esse cidadão, no dia 1º de setembro, o Ministério Público despachou a soltura dele. Não há crime para ele ficar preso. O ministro Alexandre de Moraes não soltou. Ele infartou hoje, no pátio da prisão, com 46 anos de idade. Quer dizer, qual foi o crime dele? Qual o banco que ele assaltou? Quem foi que ele queimou? Queimou crianças vivas? Queimou? Não. O que ele fez? Ele é terrorista? Não, ele não é um César de Batiste. Porque se ele fosse César de Batiste, ele arrumou um bom advogado, né? Aliás, o advogado César Batista é até presidente supremo agora. Vossa Excelência é autor da lei da tornozeleira, né? Um dos autores da lei da tornozeleira. O caso da tornozeleira aí poderia resolver o caso? Não, claro que poderia. E os que estão em casa, e as que estão em casa, que já saíram da Colmeia, saíram da Papuda, que estão em casa, estão no tornozeleira. Imagine você se não existisse tornozeleira. Eles continuavam segregados lá dentro daquele galpão da Polícia Federal, ou dentro da Papuda, ou dentro da Colmeia. Em 2005, Deus me deu essa visão da tornozeleira eletrônica. Eu entrei com a lei, e a lei foi aprovada, e nós temos a tornozeleira eletrônica, mas esses brasileiros que não cometeram nenhum crime, eles estão com a tornozeleira eletrônica, assim, usando esse troço como um troféu, porque eles sabem que não cometeram nenhum tipo de crime. Quem cometeu o crime foi o André do Rap, irmão. Quem cometeu o crime foi Sérgio Cabral. Quem cometeu o crime foi os delatores da Lava Jato, sabe? O Lula foi preso de graça? Não, mas está solto, com direitos políticos. Então nós estamos vivendo aonde? Não é no país de Alice, no fantástico mundo de Bob que nós estamos vivendo. Estamos vivendo num país onde o ordenamento jurídico não se respeitam. E nós temos uma Suprema Corte que é trans. A Suprema Corte aqui é trans. Ela se sente legislativo. Aí ela é legislativa. Aí não se sente bem nesse corpo. Aí diz que é executivo. Aí quer executar. Né? Então nós temos um STF trans, né? Que não se sente bem no corpo que está, na função que tem. Né? Então você tem aí o feminicídio. Tem o caso aí da Ana Hickman que veio à tona. Ainda bem, porque é uma famosa, acaba levantando outros casos. E o caso da Sara, a cantora evangélica, que foi morta pelo próprio marido, que tramou a morte dela, queimou o corpo dela, junto com um tal de bispo lá que está preso, que era amante do marido. Olha que desgraça isso. Então eu estou propondo, na verdade, uma emenda à Lei Maria da Penha, de maneira que a mulher, ao registrar o boletim de ocorrência, ao fazer isso, ao receber a medida protetiva, imediatamente o cidadão valentão receba a tornozeleira eletrônica também. Né? E mais uma coisa a se fazer. Abrir uma CPI
porque a violência doméstica é a coisa mais brava no Brasil hoje. Eu, em 2006, quando criei a CPI da pedofilia, assim que descortinei para o Brasil e mostrei para o mundo que esse é o... Quer dizer, o Brasil, na internet, se você sabe disso, é o maior consumidor de pedofilia do planeta, na internet. E está entre os 3 maiores abusadores do planeta. Tem um filme agora no cinema que está falando sobre isso. Sim, todo Som mundo... da Liberdade. Som da Liberdade. Acho que eu aconselho a assistir, todo mundo deve assistir. E hoje é o seguinte, antigamente eu usava uma camiseta, desculpa, e eu recupero drogado há mais de 40 anos, dizia o seguinte: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Mas hoje é diferente. Hoje é seja pai do seu filho antes que a internet o adote. Então nós temos outra tarefa difícil pela frente aí, que é essa tarefa com os nossos filhos. Mas amanhã tem uma pauta muito importante, né? No Senado, que é a PEC proposta pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, né? Que até que enfim se balançou da cadeira, né? Antes tarde do que nunca. E essa PEC reduz o poder monocrático dos ministros, porque nós temos 11 constituições ali. Cada um dá a canetada que quer. Existe principalmente nesse caso do 8 de janeiro, existe uma questão que os advogados reclamam muito, que quando eles vão lá fazer a sustentação, o voto do ministro já está feito, então nada vale a sustentação do advogado. E existe muito essa reclamação, teve um advogado que até chorou na tribuna, e essa emenda, esse desrespeito, né, ao advogado, as prerrogativas do advogado. Mas pior que isso, o voto já está pronto e eles debocham do advogado. O que nós vimos lá foi ministros debochando do advogado, né? E todos esses ministros foram advogados. Por isso que o Supremo, eu nunca mais dou um voto em alguém, acho que eu votei só uma vez, para ir para o Supremo que seja advogado. Para ir para o Supremo o cara tem que ter sido juiz, já tem que ter julgado, ter uma experiência, sabe, de ouvir 2 partes. O advogado só peticiona, ele quer tirar o cliente dele, mas ele precisa ser respeitado. Há um estatuto da magistratura, esse cara se formou, a lei diz que qualquer cidadão tem direito a advogado. Não foi dentro daquela corte que eles debocharam dos advogados do pessoal do 8 de janeiro, foi naquele mesmo lugar onde o advogado de César de Batista, um terrorista, fez uma sustentação oral e ele saiu de lá como cidadão limpo. Aliás, o senador Randolph estava lá batendo palma, senador Randolph, Chico Alencar, todo mundo para abraçar o César de Batista, né? É um desrespeito. Cadê a ordem dos advogados? Cadê essas mensalidades, essa anualidade, essas taxas anuais que o advogado paga? Cadê a ordem que existe para defender o advogado? E é por isso que eu luto para que não tenha prova de ordem. Isso tem que acabar. Quem qualifica um indivíduo é a instituição. Aí o cara se forma médico, amanhã ele tem que fazer a cirurgia de cabeça, que é para 4 médicos ver e dar a carteira dele de médico, senão não vale. Não, ele é médico, formou. O advogado não, o advogado formou, você ainda tem que passar por uma coisa pior, que é a prova de ordem, que é muito mais uma máfia, na minha visão, que precisa acabar, sabe? Precisa acabar. Fazendo o advogado do diabo, você acha hoje que o MEC tem condição de fiscalizar as faculdades para ter um ensino de qualidade, para ver se as provas, se realmente fazem as provas? Não. O MEC, isso é a geração Paulo Freire, a geração abobalhada desses anos de esquerda aqui no Brasil. Geração bobeirada. Esse ministro que está aí, ex-governador do Ceará, isso é uma brincadeira, é uma piada. Na verdade, a escola é para sexualizar os nossos filhos. Veja a prova do Enem. A prova do Enem é um ataque aberto a quem mais produz nesse país. A balança comercial do Brasil são 25% do agronegócio. Botar um menino para poder responder coisas que ele não conhece sobre essa matéria, nem ideologicamente, nem na prática, né? Ao invés de aculturar esses meninos com as riquezas que o Brasil tem e que o Brasil está fazendo, não. A prova do Enem é atacando o agronegócio, o que nós temos de mais rico no país. Por quê? Você ataca o agronegócio, você destrói o agronegócio. Quando você destrui o agronegócio, o que eles fazem? Eles pegam as terras e vendem para a China, irmão. Eles são tudo amiguinho, amigo. É para entregar tudo no Brasil. Então, quer dizer, esse Ministério da Educação que aí está, não. Isso aí não existe, não tem a mínima condição de nada. Na verdade, nós precisamos acabar com essa política educacional Paulo Freire, porque a política educacional Paulo Freire não é aquilo que nós queremos, que os nossos filhos vá à escola e que a escola seja uma janela de abertura para conhecimento de matemática, de português, muito pelo contrário. Lá eles vão aprender ideologia, lá eles vão ser
sexualizados, lá eles vão ser erotizados, sabe? E politizados para fazer o que nós estamos vendo que aconteceu com a Venezuela e está acontecendo com o Brasil nesse momento. Última hora, espaço sempre aberto para todos. Estamos aqui com o polêmico senador Magno Malta. Última hora. Deixa uma mensagem final aí, breve aí para os nossos... Eu só sou polêmico para quem gosta de polêmica. Eu acho que todo sujeito que fala a verdade, as pessoas chamam ele de polêmico, né? Porque quem não quer que ser confrontado com a verdade, acha que você está polemizando. Mas com essa esquerda, não tem conversa. Com esses comunistas, não tem conversa. Você pega um Flávio Dino que diz, eu sou comunista, graças a Deus, e faço o que Lênin mandar. Foi o que Lênin mandou. Destruir a família, inverter a liberdade para a libertinagem, destruir o patriarcado, né? Ele institucionalizou a esculhambação. Ah, e diz que você está sendo indicado para o STF, Flávio Dino. É você. Indica ele, Lula. Indica ele, é você que nós queremos. Porque nós vamos derrubar ele no Senado. Um abraço.